Mas a arte, me parece que mais do que uma ferramenta, ela é uma parte da humanidade. Ela é a humanidade. Não consigo perceber a humanidade sem a expressão artística. A arte, a ciência, são dois universos do ser humano, né? Um que busca o entendimento e outro que busca a expressão, a percepção. Estou falando muito genericamente porque quando a gente pensa na música, na literatura, nas artes visuais, na escultura, na arquitetura, etc., na dança, tu já começa no teatro, tu começas a perceber que cada uma tem uma maneira de fazer isso. Mas me parece que todas elas são o ser humano, sendo daquelas diferentes maneiras ali. Então eu não sinto a arte como uma ferramenta. Eu sinto que ela tem seus métodos e esses métodos podem ser ferramentas interessantes para outras coisas, inclusive para viver. Quando eu leio um romance e se estabelece aquele diálogo entre mim e o autor, entre o autor e mim, como é o autor que começou o negócio e eu passo a fazer parte de um mundo. E nesse mundo eu me experimento, eu me exercito, né? Exercito meu ser. Nesse sentido ela pode ser uma ferramenta, mas na verdade eu estou sendo, não estou me separando da vida para ser, enquanto leio um romance, ou assisto a um filme, ou escuto uma peça musical. Moro sozinho num palácio de bronze no alto da montanha. Só chegam a mim os poucos que descobrem o intrincado labirinto que conduz à minha casa. Há muito a casa é triste. Certo dia travei relações com um desconhecido e o trouxe para cá. Ele entrou, limpou a mesa, puxou da caneta e escreveu-me poemas. Nós nos sentamos por longos dias, um diante do outro, cantando e conversando. Parecia que finalmente minha casa começava a reviver. Tomei coragem, organizei as coisas, mudei os móveis de lugar, abri as janelas, ventilei os armários e arejei as roupas. E então pareceu-me que aquela já não era a minha casa. Assustado, expulsei o desconhecido. Agora, aqui estou, sentado à soleira, observando o caminho na esperança vã de que ele volte um dia. A primeira coisa que eu senti, meu primeiro impulso que eu senti em mim foi para escrever. E o segundo foi para atuar, para interpretar, para declamar poesia, quando eu era menino ainda. Mas quando eu conheci a direção de teatro, as duas coisas se fundiram. O escritor, aquele escritorzinho que vinha vindo lá, né, que vinha se formando. Na verdade, eu comecei a me encarar seriamente como escritor quando eu comecei a escrever para os grupos com que eu trabalhava, comecei a escrever teatro. E daqui a pouco não era só teatro que eu estava escrevendo contos, estava escrevendo coisas que nasciam junto com aquele trabalho de dramaturgo. Houve um momento houve momentos na minha vida em que eu fiz investimentos, no sentido de me tornar um dramaturgo, de estudar teatro, etc., estudar a literatura dramática, como ela funciona, essas coisas assim, estudar o conto, estudar as formas literárias, né? Então, por um lado pensando em escrever teatro, e por outro lado pensando em escrever romance, conto, poesia. E o diretor estava no meio disso, porque me parece que a literatura, no palco, ela encontra uma materialidade que é fascinante, é absolutamente fascinante o espetáculo de teatro. Porque ele continua sendo uma forma da literatura, oral, sei lá, né? Mas existe o texto dramático que também é teatro. Na verdade, quando tu lês, meio que o leitor é o próprio autor, é o próprio diretor, ele é vários personagens ao mesmo tempo quando ele lê teatro. A verdade é que hoje eu diria com bastante dificuldade
embora esteja no momento escritor, assim, querendo me dedicar a um projeto de literatura, mas eu estou com uma saudade do palco danada, né, de poder fazer essas três coisas sem separar muito uma da outra. Eu cheguei aqui em 71 e naquela época havia uma atividade teatral aqui, era o tempo da ditadura, então havia alguma coisa entre os estudantes. Eu peguei já o finzinho desse movimento teatral que existiu ali no final dos anos 60, começo dos anos 70. Peguei alguma coisa ainda. Depois houve um silêncio. A gente tentou montar grupos, tentou fazer teatro, etc., mas não tinha acesso à informação, não tinha conexão com nada. Então as nossas tentativas no início dos anos 70, até o final, até 78, porque em 79 eu fui embora daqui para Curitiba, durante todo aquele período dos anos 70 ali foram, digamos, balbuceios. A gente balbuciou teatro, na verdade não fez teatro. Aí quando eu voltei, eu fui lá, estudei, fiz um curso com a Denise Stokes, daí estudei no Teatro Guaíra, na Fundação Teatro Guaíra, fiz 2 anos de... Estava fazendo direção, mas na verdade os 2 primeiros anos era mais interpretação. Só que eu cheguei a criar um grupo de teatro lá, junto com outros amigos, e nós fizemos teatro na cidade com um grupo que ainda, de vez em quando alguém lembra do grupo Gestos. E quando eu vim para Joinville, a convite da Fundação Cultural para atuar na Casa da Cultura como professor de teatro, ali nós tivemos o primeiro, encontrei um grupo fazendo aqui, o Jair Maciel, também o Luiz Alberto Correia, e a gente teve um forte movimento no início dos anos, até meados dos anos 80, e depois silenciou. Então quando nós chegamos em 90, durante esse período ali o teatro ficou muito na escola, o Silvestre lá na Univille, eu no Bom Jesus, o Édio no Elias Moreira, havia também uma iniciativa no Celso Ramos. Eu acho que depois, mais tarde, o Carlos Franzói foi propositivo, mas foi só depois dos anos 90, já em meados dos anos 90. E eu sei que depois desse silêncio em que o teatro ficou mais como atividade pedagógica nas escolas, em 1990 eu montei o princípio de Arquimedes e a gente sentiu, digamos, o bichinho do teatro mordendo de novo e a gente queria, de repente nós queríamos fazer teatro para gente grande, com gente grande. E aí montamos Tupac Amaru. Então, aí eu acho que não parou mais a atividade teatral em Joinville, aquelas 2 respirações que tinha, aquelas 2 pausas que tinham havido não parou mais, né? Porque em 91 a gente montou Tupac Amaru, depois aí saiu Os Sonhos, depois tinha o Lucas Davi, tinha montado nesse meio tempo uma peça que agora me esqueci o nome, mas então havia uma que outra iniciativa ainda, o próprio Silvestre continuou, mas isso já no final dos anos 80. Quando nós retomamos com o Tupac Amaru, parece que o teatro engatou de novo, a marcha engatou e o movimento foi retomado. Porque depois acho que não para mais. Depois já vem, no começo de 2000 já vem a JOT, e daí já o movimento, não, acho que não tem mais como parar, né? A cidade cresceu também, na verdade, né? Parece que foi um impulso que levou ao movimento que está aí agora. O processo de criação, na verdade, o processo de criação, para mim, de cada texto tem meio, nasce de uma maneira, cada texto tem sua história. Mas agora,
a partir de 2012, no final de 2012, eu decidi que eu pararia de trabalhar como empregado. Que agora eu gostaria, e estou me propondo, a só fazer literatura e participar de outros projetos, de teatro, de música, etc., mas a literatura sendo o foco principal e a carga principal de trabalho, né, o tempo maior da minha vida eu quero dedicar para a literatura. Então, a necessidade de uma metodologia mais sistemática já apareceu. Antes eu nunca me preocupei com isso. Vinha a ideia do texto, às vezes eu rabiscava num guardanapo, uma coisa, às vezes a ideia ficava na cabeça, ia para o computador, ia trabalhando, imprimia, rabiscava, burilava, e até que ficava pronto o texto. Agora não. Esse romance, por exemplo, a ideia é de 1996. Quando veio o conceito, quando eu cheguei ao conceito de Bellatrix, o que eu queria tratar nesse romance, eu senti uma pressa danada, achando assim que se eu não fizesse logo o assunto ficaria datado e eu acabaria não fazendo mais o romance. E por uma série de circunstâncias, inclusive porque eu mudei de função no Bom Jesus, comecei a namorar, meio que casei naquela época, acabei mudando o foco da vida e o romance ficou na gaveta. Mas eu tinha feito um trabalho tão sério em cima daquilo ali, foi uns 2, 3 anos de trabalho em cima do projeto do romance, que quando eu peguei ele agora, né, já 15 anos depois, na verdade, né, eu estou mexendo com ele de novo, ele está inteiro, está vivo, o assunto está mais do que atual, parece que está mais atual do que na época ainda. E eu sei que ele não é um assunto que morre porque ele está trabalhando com uma coisa que parece que é da humanidade. A humanidade vive o tempo todo se revolucionando, ela fica se revolvendo, a história é um constante processo de reconstituição da humanidade, né? Ela se reconstitui constantemente. E o romance trata disso. Então agora eu estou trabalhando sistematicamente assim. Tem um projeto, tem um calendário, tem uma série de passos, um fluxograma que eu preciso conseguir executar, né? Em que tem elementos importantes, assim, tipo o ambiente físico, o ambiente histórico, né, o ambiente humano, as práticas culturais, etc. Então são aspectos que eu estou pesquisando e estou desenvolvendo subprojetos para cada um. E o romance, então, ele está se criando carnes por dentro dele, assim, né? A casca é a mesma, que foi concebida em 1986, mas ele está adquirindo substância por dentro, com a minha pesquisa, e o tempo todo nascem cenas. De vez em quando nasce uma cena, mas ela já vai para um lugar certinho, porque a estrutura está toda muito bem pensada. Então a cena que nasce já vai para lá, e é lá que ela vai ficar. Está proibido de sair do quintal. Tem 7 anos. Passa as férias na casa da avó, na pequena Araquari. Ela almoçou e foi dormir. Além da cerca, estende-se o campo. Está quase calor, mas não muito. Os bambus curvam-se grandes no vento. Canta longe o sabiá. Um bem-te-vi cochila no lombo da vaca e 2 saíras brincam no engazeiro. Um moço e um menino correm alegres no gramado muito verde. É quase um sonho. Empunhada por seus risos e gritos distantes, uma pandorga branca, com o rabo feito de muitas fitas também brancas, ondeia linda sobre o bambual. O céu arde de tão azul. A avó dorme.
Agora nós temos acesso à internet. Então eu praticamente fiz todo o trajeto dele no Google Maps e pela Wikipédia eu fui catando informações, daí ia para a bibliografia mais especializada, entrava nas universidades, pegava teses, monografias, mestrado, etc. E fui coletando informações. Quando eu fui para Portugal, parecia que eu estava andando, na verdade, em cima do mapa que eu tinha desenhado. Primeiro porque eu já sou, digamos, na idade que eu estou, a gente já tem tanta informação que Portugal, a Europa já não são mais espaços, digamos assim, grandes novidades, né? A gente conhece a Europa, mas a verdade é que eu fui para Portugal para pesquisar, para fazer um pouquinho de turismo. Eu fiquei só na pesquisa, fiquei só nos lugares que o personagem, em que o personagem andou e voltei lá com o romance praticamente do ponto de vista conceitual, ele está absolutamente claro dentro de mim. Até a maior parte do trabalho é feita, não tem nenhuma confusão entre o que sou eu e o que é meu personagem. Mas há momentos em que um interfere um pouquinho na vida do outro, sim. Né? O ator acaba se deixando um pouco invadir pelo personagem. E o personagem vai ter muito a cara do próprio ator. Né? Eu acho que o romancista e o romance também tem muito disso. Na medida que tu vais escrevendo, tu também vais te escrevendo. A literatura, ela só é literatura com palavras. E as palavras se organizam de determinados modos. Conforme a pessoa que escreve, o sujeito que escreve, ou que fala, as palavras vão se organizar de um modo ou de outro modo. Essa é a forma. Mas não existe a literatura sem essa forma. Não existe o conteúdo sem essa forma. Parece que as duas coisas estão muito ligadas. Em um café, observando uma formiguinha, você escreveu uma crônica indagando a existência. É a formiga a fonte criativa ou o olhar de quem a vê? Eu acho que sempre a criação está no olhar. Né? Porque, aliás, quando eu era menino, eu lia um escritor, de vez em quando tenho saudade dele, André Gide, um escritor francês, maravilhoso, né? Mas hoje eu não escuto mais falar nele, mas eu li muito André Gide e ele tinha essa coisa assim, né, de dizer constantemente, de reafirmar isso constantemente, de que o interesse está não na coisa olhada, mas, né, no olho que olha, que vê a coisa. Então acho que e eu sinto assim mesmo, eu sinto que qualquer coisa pode se tornar assunto de uma obra. Qualquer aspecto, seja da natureza, seja da vida humana, da cultura, da história, porque é a maneira como tu vais olhar para essa coisa e, através da obra que tu crias, convidar outras pessoas a olharem, que vai criar o sentido. Você já conseguiu fotografar o seu coração? Que imagem tirou? Pois é. Tem um conto em que um personagem fotografa o coração. Ele não só fotografa, como ele corta um pedacinho e joga no cachoeiro. Mas eu acho que em alguns momentos eu sinto que me fotografei quando eu leio um texto que já fazia muito tempo que eu não lia e de repente gosto dele e ele faz comigo uma coisa que naquela época eu imaginei que ele fosse fazer com o leitor. Ainda ontem, eu estou trabalhando um livro de contos que eu quero publicar agora. Né? São 6 contos, esse que eu estava lendo é um conto bem antigo, provavelmente do começo dos anos 90. E quando eu vi o título e a primeira frase, eu disse, não gostei. Mas eu tinha separado ele para entrar ali, né?
vou dar uma lida para ver se consigo aproveitar o conto, né? Senão eu jogo fora. Mas quando eu terminei eu estava emocionadíssimo, porque ele me pegou. Os recursos públicos não existem para cobrir toda a possibilidade. Na verdade, deve existir para estimular, para dar começos, né? Para dar starts em alguns trabalhos, e tem certos trabalhos, tipo assim, não dá para... É difícil pensar como fazer cinema sem recursos públicos, né? Que é uma arte cara pra cacete, né? Eu acho que é muito mais maravilhoso quando o ser humano cria a partir da vida, das coisas, né? Daquilo que é próprio da vida social, da vida humana, da natureza, etc. Nas ditaduras, tudo passa a ser, o foco passa a ser aquilo que é a doença. Então a criação é feita não sobre a vida, mas sobre a doença que está ameaçando a vida. Eu acho que a literatura do nosso século, nós temos desafios humanos permanentemente para serem olhados, né, pela literatura. Eu acho que não é preciso, digamos assim, a ditadura, a pimenta não precisa ser um sistema de governo autoritário, né? O sistema democrático. É porque daí, quando o sistema é democrático, ele deixa de atrapalhar, e daí a criação fica livre, solta, vai ser sobre tudo. Quando o sistema de governo atrapalha, vai ser sobre ele. Eu acho que a TV e a internet são, digamos assim, commodities. Elas são mecanismos de comunicação. O que muda é, por exemplo, a dança. Mesmo que ela chegue até mim por televisão ou pela internet, é a dança que está mexendo comigo. É a literatura que vem pela internet, que vem pela televisão. É a música que vem por esses meios. Porque a TV mesmo, a única forma que é própria da televisão é a novela. Mas ela, na verdade, é cinema misturado com teatro, misturado com novela de rádio. Ela é uma forma híbrida, mas é dramaturgia, na verdade. Né? Ela não é uma... digamos assim, a televisão não tem nenhum... A não ser o fato dela poder ir lá dentro do estádio, me trazer aqui para dentro de casa o jogo que está acontecendo lá, mas ainda é o futebol, não é a televisão. Né? Agora, mudar, me parece que é a arte que muda mesmo. A arte, eu não sei se ela muda, mas ela cria condições para que novas coisas apareçam na gente. Eu acho que a literatura, o livro é mais poderoso. Mas me parece que enquanto nós continuarmos assim, nós fomos a humanidade, esta humanidade não vai mudar. Nós vamos ser assim daqui a 1 milhão de anos. Como existem estudos que mais ou menos apontam para mudanças físicas muito sutis, né? Muito sutis do ponto de vista das relações. Acho que nós não vamos mudar tão logo. Vamos continuar fazendo literatura por muito tempo.